Olá pessoal, tudo bem? A eleição municipal no Brasil acabou, no Brasil inteiro, com vários resultados interessantes que a gente pode comentar aqui, mas eu quero usar esse espaço, que vai ser um vídeo no YouTube, sem produção alguma, e também um episódio do podcast Argumente-se. Espero que eu consiga fazer isso hoje, segunda-feira, pós-eleição, no momento que eu estou gravando isso, madrugada no Brasil, manhã aqui em Helsinki, onde eu estou agora. Eu quero comentar algumas coisas, mas eu vou pegar este primeiro momento para falar sobre a esquerda. Afinal, a esquerda está no poder no governo federal, não tem poder no legislativo, mas como a gente tem essa tendência a acreditar que poder é estar na presidência, a esquerda, então, hoje manda no país, e eu vou falar um pouquinho sobre a esquerda. Prometo para vocês, um outro momento, falar sobre a direita, os resultados e tudo mais. Vamos pensar o seguinte: primeiro, que não dá para a gente desconectar o que tem acontecido no mundo todo, né, com a polarização, com essa emergência de populismos de direita, principalmente, de adaptações de populismos de esquerda. A gente não pode tirar deste contexto as eleições municipais, embora, na maioria dos momentos, a gente, em geral, fale de coisas que acontecem na vida das pessoas, né, no dia a dia, cidade, não foi isso que aconteceu dessa vez. Em várias cidades, muitas das grandes, mas também as médias e pequenas, a eleição foi polarizada a partir do debate federal. A partir desse debate, não federal, mas nacional, né? Que é esse debate ideológico, esquerda, direita, ninguém sabe muito bem o que é cada coisa, onde está pisando, mas as pessoas acham que sabem e estão discutindo isso. Agora, é uma questão importante, né, que eu gostaria muito que vocês refletissem comigo. Vamos pensar algumas questões básicas para a esquerda neste momento. Olhando para São Paulo, principal cidade do país, em que o PT já esteve na gestão três vezes, né? Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad. O pessoal olha para este cenário, vê os dados que dizem que Boulos, lá no início do ano, gente, não foi agora, que dizem que Boulos não tinha capacidade de ganhar, porque tinha uma rejeição enorme. E não se desfaz rejeição rapidamente. Ah, não, mas o presidente Lula também tinha rejeição grande em 2022 e foi eleito. Não comparemos Boulos com Lula. E a rejeição de Lula com Boulos também. Por quê? Há uma rejeição a Lula, uma rejeição a partir de uma aceitação inicial, do voto inicial, que de alguma forma a pessoa se sentiu traída, não gostou das gestões e tudo mais. Esse, entre aspas, amor pode voltar. Boulos não. Boulos é um cara rejeitado por ser o Boulos, não por ter oferecido alguma coisa e depois não cumprido, e essa relação que pode ser instável, emocional, né, e pode trazer um processo de reaceitação. Não, Boulos é um candidato ruim. Eu disse isso muito claramente numa entrevista num programa que eu participei na rede TVT, que é uma TV de esquerda e tal, o pessoal me convidou e, olha, tá tendo problema lá, a campanha do Boulos, aí há uma pergunta da Thalita, que é a apresentadora acho que é Bom para Todos o nome do programa, e eu disse, olha, o problema foi, né? Claro que eu não falei com essas palavras, fui um pouco mais educado, foi a esquerda optou por um candidato errado. Então, tem um detalhe que a esquerda tem que prestar atenção. Os dados existem. Por mais que as pessoas queiram pensar diferentemente, por mais que as pessoas tenham ideologia, os dados existem. Então, vamos olhar para os dados. É muito simples resolver isso, né? E aí, uma coisa muito básica. O que aconteceu na eleição federal, na eleição para a presidência da República, deveria ter sido feito na maioria das grandes cidades, das capitais principalmente, frentes amplas, né? Não dá para a gente pensar mais um pessoal PT trabalhando juntos com o PSB do lado contrário, né? E mesmo assim, com um distanciamento, por exemplo, do PSD em determinadas circunstâncias, como o Nordeste, Rio de Janeiro, né? Isso é muito complicado. Claro que PSD em São Paulo é Tarcísio, né? Não estaria à esquerda. Mas notem, a gente tem então uma diferença regional essencial. Mas vamos voltar aqui. Fundamental. A esquerda precisa olhar para os dados, saber ler dados e utilizá-los para ganhar eleições, se quiser ganhar eleições, né? Outra coisa fundamental, a esquerda tem a imagem do presidente Lula. Só que ele é um senhor de 79 anos.
Não dá para sair fazendo campanha para candidatos a prefeito pelo país inteiro, né? Além disso, caiu esses dias e tudo mais. Eu fiquei curioso aqui, parênteses, eu não quero falar de análise política neste momento, por um motivo. Por que raios que o presidente Lula estava num banquinho cortando a unha do pé? Gente, ninguém pode pagar um pedicure para esse salário de presidente. Cabe pagar um pedicure, uma pedicure, um pedicuro. Pedicure? Pedicuro. Ok. Um pedicure, eu acho que é em português de Portugal. Pedicure. Uma vez por semana vai lá, corta a unha do presidente, tá tudo bem. Ou alguém do exército, né? O ajudante de ordem. Tinha, afinal, tinha cara que fazia live para o presidente anterior, né? O cara do exército, que tal um cara do exército cortar a unha do presidente dessa vez? Voltando aqui. Mas é um senhor de 79 anos. Não dá para achar que ele vai fazer campanha para todo mundo. Outra coisa fundamental, ele está pensando na reeleição em 2026. Lula é um grande estrategista político, gostemos dele ou não, tá? Ele é um grande estrategista político. E por isso, ele não ia sair de Brasília, ir para a campanha do Boulos, sabendo que o Boulos não ia ganhar. E assim, é claro que o presidente Lula sabia que o Boulos não ia ganhar. E por que aconteceu então essa aliança? Talvez porque não tinha gente. Essa é uma leitura. Outra, uma insistência muito grande. Agora, tem uma terceira leitura, que é mostrar que Boulos não é um cara para o executivo. Ponto. Vai ser deputado, vai ser um grande deputado, que bom. Daqui 20 anos, quando tiver uns 60, tenta voltar para o executivo. Mas não é um cara para o executivo. Nem vamos falar das dificuldades que tem, inclusive, dentro do próprio partido. Então, não dá para pensar que é um cara que junta. Não, não é. Então, o presidente Lula não iria mesmo. E também não faria diferença, porque essa rejeição é uma rejeição à figura de Boulos. Mas por que eu estou falando tanto de São Paulo? Porque, claro, tem é uma referência muito grande. Então, Lula testou Boulos como liderança, deixou-o sozinho para ver onde ia. Não foi longe. Então, o que acontece? O PT, como única, talvez, instituição da esquerda, com uma certa estabilidade no país todo, precisa se reorganizar, né? Para ter, por exemplo, um candidato viável em São Paulo, que é uma coisa razoavelmente clara. Agora, o que é interessante a gente notar, né? O PT se distanciou, e aí vamos voltar lá a famosa fala do Mano Brown em 2018, né? Quando ele diz que o PT se distanciou das periferias, das bases, não sei o que, blá blá blá. Então, ok. Então a esquerda precisa se reconectar com a base. A base não é mais a mesma. Não é mais a base que elegeram um dia em 88, né? A base é outra, tem outras demandas, né? Acredita em outras coisas, vê na possibilidade de desenvolvimento pessoal, individual, algo que faz sentido, não tem mais aquela coisa coletiva. Ah, mas isso é resultado do neoliberalismo, é resultado de um bando de coisas, inclusive da política de educação que os próprios governos do PT desenvolveram. Uma educação para formar a gente o mais rápido possível, tecnólogos, não sei o quê, blá blá blá, que deram a ideia de que a vitória individual. A ideia de vitória coletiva, de desenvolvimento coletivo, não foi algo que foi comunicado nos governos de esquerda no Brasil. Não adianta a gente pensar que seria diferente. Então, assim, é algo fundamental que a gente pense. Reconectar com a base é reconectar com outra base, com outras referências, com outras formas de ver o mundo. Então, uma coisa fundamental, olhar para essas pessoas que estão empreendendo como o Boulos tentou fazer no finalzinho, mas isso tem que ser o tempo todo, como política da esquerda em si, dentro do Partido dos Trabalhadores, ou dentro de uma federação, que possivelmente vai ser o que vai acontecer, mas isso tem que acontecer o tempo todo. E mais, aí tem uma coisa fundamental. A direita sabe muito bem utilizar os influenciadores. Influenciador de direita é candidato. Influenciador de direita vai para a urna. Os influenciadores de esquerda não. Todo mundo defende não sei quem, defende Boulos, faz vídeo, não sei o quê, blá blá blá, defende Lula, fala mal do Bolsonaro, ele não sei o quê, blá blá blá. Mas na hora H ninguém vai para a urna. Então Mano Brown foi lá, fez um discurso bonito em 2018, mas cadê? Cadê a fotinho dele na urna? Então, assim, tem que ser candidato a deputado ou senador, sei lá, qualquer coisa dessas, né? Ah, o Emicida, nossa, que lindo que ele falou. Oh, e pouco importa o que ele falou. O que é importante é que esses caras apareçam. Não adianta, não se faz política brincando de influencer, né? Se faz política fazendo política, entrando na vida política. Então, esses caras precisam aparecer. Esses dias eu vi um vídeo do Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, essas coisas todas. E ele disse assim:
Me tentaram que eu fosse candidato em 2022, eu acho. Ah, me convidaram, eu não lembro o partido, acho que era o PROS. Me convidaram, eu não quis. Ué, mas que bobagem é essa? Ah, é, bonito. Fala pra caramba, é o da pena da esquerda, grita. Tem razão em alguns momentos. Em geral, tem razão. Agora, bota a cara, meu caro. Né? Não adianta essa coisa bonita, bacana. Então, assim, se a esquerda quer ganhar eleições neste momento, tem que usar algo que a direita está usando com competência, que é o aproveitamento desses comunicadores e influenciadores na urna, no resultado eleitoral, né? Jornalista, mas jornalista não pode ser candidato, como não? Né? A Joyce Hasselman foi lá apoiar o Bolsonaro, deu a cara, foi bem votado, depois perdeu tudo, mas ok. Mas deu a cara. Agora, cadê os jornalistas de esquerda? Ah, não, eu escrevo, eu sou neutro, eu estou fazendo. Não, vai para a urna, meu caro, vai para a urna, minha cara, né? Reinaldo Azevedo, nossa, se arrependeu, voltou, abraça o Lula agora, vai. Então, bota a cara na urna, né? Então, cantores, gente, meu Deus do céu, atores, olhem para os atores todos lá, globais, o marido da Giovanna Eubank lá, o irmão foi candidato, não sei o quê. Então, seja candidato também, não é um cara de esquerda, não quer militar. Então, porque isso dá muito, eu vou ter que falar sobre isso, dá muito recurso financeiro para esses caras, porque esses caras estão nas redes falando de projetos de esquerda, de defendendo grandes ideias progressistas, mas não botam a cara. O Alexandre Frota foi lá e colocou a cara para ser candidato em 2018, não foi? Agora, por que que alguém da esquerda não pode? Então, assim, a esquerda, se quiser ganhar, precisa olhar para essa reconexão com a base, inclui influenciadores. É estranho, mas não é só sobre temas, não é só sobre cuidar de motoboy, iFood, entregador de iFood, né? É principalmente olhar para quem essa comunidade está ouvindo, para quem essa base está ouvindo, ok? Então, essa conexão vai ter que acontecer. E aí eu espero que o próximo presidente do PT, porque a Gleisi Hoffmann teve que olhou para cima só, né? Olhou para o Lula, porque talvez teve que olhar para cima, não conseguiu renovar o PT. O Edinho Silva, que provavelmente vai ser o próximo presidente do PT, precisa ser esse grande RH. É chegar, desculpe-me, é chegar, enviar ficha de filiação para todo mundo, motoboy lá para o cara assinar na hora. Não manda, né, não dá para mandar e falar, depois você devolve. Não, manda o cara para assinar na hora, ou manda o link para ser com prazo de validade. Liga pro cara, ó, assina agora, o DocuSign, ou qualquer coisa do tipo. Para que esses caras se filiarem e já começarem para a campanha. Né? Não tem como a esquerda tentar ganhar alguma coisa sem fazer isso. E aí está o grande detalhe. Inclusive, é possível que o presidente Lula seja reeleito e o Congresso seja 95% conservador, porque os caras estão fazendo isso. Então, desde os republicanos lá, o Marcos Pereira convidando o Celso Russomano para ser candidato, isso faz parte da estratégia dos caras. O Celso Russomano levava duas, três cadeiras nos grandes momentos e os caras e o pessoal do partido ia junto, né? Se isso tá acontecendo à direita há tanto tempo, como é possível que não esteja acontecendo na esquerda, né? Então, espero que haja um trabalho de desenvolvimento dessas lideranças, desenvolvimento desses influencers, dessas influencers, para aparecerem na urna, para desenvolverem grandes campanhas, principalmente para o legislativo, porque não adianta ter um presidente reeleito como agora, o presidente eleito, né? O presidente Lula hoje trabalha com o Congresso à direita. E aí, faz o quê? Então, não há outra possibilidade para a esquerda, repito aqui. Estou sendo repetitivo demais, então vamos pensar um pouco além disso. Então, eu falei rapidamente, deixa eu explicar uma visão que eu tenho, não só eu, muita gente tem falado sobre isso. Provavelmente a esquerda vai ter que se reorganizar em, no máximo, duas federações, né? É claro que vai ter lá os PCBs, PCOs e o Ps da vida, mas quando a gente olha para os grandes partidos, eles precisam se reorganizar. Uma centro-esquerda, talvez seja PSB, PDT, se o Ciro deixar, e mais alguma coisa aí, né? Talvez uma parte, trazer uma galera do PSD, do MDB, trazer um pouquinho para centro-esquerda e talvez um partido, uma federação de esquerda aí, PT, PSOL, mais ou menos.
como foi a eleição do Boulos. E esse pessoal vai ter que fazer alianças o tempo todo, ou criar uma federação só, né? Acho difícil, porque aí o PT teria muita força, até porque é o maior partido, mas essas duas federações precisam, partidos, não importa o nome que a gente dê para isso, essas duas federações precisam ter estrutura muito bem pensada, com comando, né? Valdemar da Costa Neto é um grande presidente de partido, gostemos ou não. Marcos Pereira é um grande presidente de partido. Estou falando, Valdemar é do PL, Marcos Pereira do Republicanos, é, Gilberto Kassab é um grandíssimo presidente de partido. Mas a esquerda não tem presidentes de partido competentes dentro do partido. O que acontece é que a esquerda olha muito para essa história de o candidato, o líder, é o cara que define estratégia. Não, o presidente Lula foi presidente do PT, acabou a presidência dele do PT. Ah, presidente de honra, sim, mas não apita nada. Quem tem que apitar é quem manda na estrutura. Partido precisa ser forte, porque senão não sobrevive. A direita entendeu, a esquerda ainda não. Na verdade, tinha entendido, né? O PT é um grande partido, só que esqueceram. Então, assim, olhando para o todo, a esquerda perdeu muito, vergonhosas derrotas, né? Onde poderiam ter ganhado, onde poderiam ter tido performances melhores, não olharam para os dados. Então, a esquerda precisa olhar para os dados para tentar se recuperar alguma coisa. Precisa, principalmente, ter a capacidade de trazer gente que se conecta com a comunidade, com a base, né? E isso inclui, não é exclusivo, tá? Mas inclui trazer gente da influência digital para ser candidato. Esses caras precisam ser os cabeças de lista. Não tem essa figura no Brasil, mas precisam ser esses cabeças de lista, precisam ser esses caras que vão chamar muito voto, ok? E mais uma coisa, né? Terceira e última, as estruturas de partido precisam funcionar. Não adianta. Porque aí vão conseguir falar com os líderes comunitários, vão retomar um contato que perderam para as igrejas evangélicas de organização nos bairros. Isso só é possível com uma estrutura partidária que funcione. E agora tem dinheiro. Antigamente não tinha e conseguiam, agora tem dinheiro. Só que a tendência é, quando tem dinheiro, some, vai curtir a vida, tal, esquece de fazer política. E isso aconteceu com a esquerda. Ok? Falei demais, acho que, né, já está bom por hoje. Depois dessa derrota, se tiverem perguntas, observações, quiserem curtir aí o vídeo, blá blá blá, mandar para os amigos, mandem. O podcast também, eu vou colocar nos lugares que eu tenho. Não tem Pix para ajudar neste momento, até porque não tem estrutura. Agora, se quiserem, quem sabe um dia. O fato é que, se a gente não entender que política se faz no longo prazo, e principalmente entre eleições, trabalhando com dados, trabalhando com informações de forma competente, dificilmente a esquerda consegue desenvolver alguma coisa. A direita tem trabalhado bem, claro, com limitações, eu vou falar disso num outro vídeo, sobre as dificuldades que a direita tem de organização, né? Inclusive com algumas lideranças que são um pouco ingênuas, em vídeo Tarcísio. Mas a gente fala disso depois. Então, foi um prazer falar com vocês de novo, depois de muito tempo. O podcast estava parado há 2 anos e este é o primeiro vídeo do meu YouTube. Eu acho que eu tenho uns 10 YouTubes por aí, mas ok, esse YouTube especificamente é o primeiro vídeo. Então, vamos conversar a respeito. Tem muita coisa boa para ser feita se tiver organização e se tiver principalmente inteligência estratégica. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.